No YouTube, tu só sais mais burro, incompetente, incapaz se tu quiseres. Eu, por acaso, gosto imenso da lógica mesma do YouTube, da natureza que ele traz em termos de conteúdo, uma vez que não é à toa que é a plataforma que eu mais consumo, de longe, de longe, de longe. Eu acho que se calhar aí 98% daquilo, de tudo que eu consumo dentro da internet encontra-se hoje no YouTube. E toda a gente vai perceber o porquê disso. Então, diferente de outras plataformas, o core do YouTube não é gratificação e hiperestímulo constante, instantâneo e barato. Ao contrário das outras plataformas. É claro que tu tens coisas parecidas aqui dentro, mas a natureza mesmo dele não é essa. Até mesmo segundo as estatísticas, se tu fores olhar, por exemplo, canais que produzem esse long form, né, esse padrão mesmo no YouTube, e também produzem os tais shorts, e eu já fiz uma análise dos shorts, da natureza dos shorts diante dos espectadores, o próprio público dos shorts é um bocado diferente e é um público imensamente desqualificado frente às pessoas que consomem esse conteúdo padrão YouTube. E os canais que, inclusive, produzem shorts, e eu já vi um bocado deles a dizerem isso, mais de um canal, sejam nacionais ou internacionais, que falam que o público dos shorts é um público que dá muito mais número do que qualquer outra coisa, serve muito mais para tu inflares o teu ego do que qualquer outra coisa, para tu inflares ali numericamente o teu canal. Mas, entretanto, ele não traz aquele público que, de facto, vai consumir o teu conteúdo long form, o teu conteúdo padrão YouTube. E basta tu olhares também, tu perceberes também a partir dos comentários que tu encontras no YouTube. Há uma clara superioridade intelectual das pessoas que comentam no YouTube frente às pessoas que comentam lá no Facebook e no Instagram. Há uma clara superioridade intelectual. É claro que diferencia de conteúdo para conteúdo, mas na média tu percebes isso. E eu não estou a dizer nem aqui a nível TikTok, que é algo que eu nem consumo, mas entretanto penso que de facto é algo sofrível. Então a minha percepção frente ao YouTube é essa, é de que eu entro e saio dele com a sensação de que eu aprendi algo. Ao contrário do Instagram e do Facebook, que dificilmente tu encontras alguma coisa que vale a pena tu dares o teu tempo e esforço para tu consumires. Algo que vale a pena tu consumires ali por tempo suficiente para tu adquirires facto, conhecimento verdadeiro e genuíno. Dificilmente tu encontras. Então, isso tem a ver diretamente com a lógica mesma dessas plataformas. Por exemplo, né, tu tens uma lógica hoje de Instagram e Facebook, de redes sociais em geral. Foram tomadas por esses conteúdos curtos, shorts, adaptados, né? E que prezam, em geral, 99,9% dos casos, prezam por uma linguagem hiperbólica, por um conteúdo caricatural mesmo. Porque se não for isso, nada feito. Não toma atração, não recebe os tais views que essas plataformas querem. Então, a natureza de ambos, se tu fores comparar, é diferente. No YouTube, tu tens uma rede, em primeiro lugar, né? No YouTube não é uma rede social, como muitas pessoas falam. É uma rede de pesquisa. Então, tu já tens um ambiente muito mais ativo por parte de quem assiste, pelo facto de ser uma rede de pesquisa, tal e qual o Google. Então, a natureza mesma, ela difere. Então, portanto, as pessoas que entram aqui, elas entram porque elas estão em busca de alguma coisa em específico, seja para o lado informacional, seja para o lado do how-to e assim por diante. Ao contrário do YouTube, ao contrário do Facebook, do Instagram e do TikTok, ao qual a lógica é de uma rede social, a competição por atenção ali é muito mais selvagem, muito mais selvagem. Então, portanto, os conteúdos em geral, eles prezam por uma linguagem muito mais caricatural, hiperbólica, pelo excesso, né? pelo esquisito, pelo anormal, é tudo isso que chama a atenção. Afinal, é um ambiente extremamente selvagem do ponto de vista da atenção. Então isso chama a atenção, é um sítio em que é feito, moldado, para tu te tornares maximamente
passivo, 100% passivo. Tu só recebes informação. Tu não ages em absolutamente quase nada. Quase nada. Então a lógica mesma, até se tu fores analisar a lógica algorítmica desses sítios, é uma lógica muito mais perversa e selvagem. É claro que no YouTube tu tens também uma lógica algorítmica que serve para te prender e te manter por mais tempo possível dentro da plataforma. Mas, entretanto, a lógica dessas redes sociais é muito mais maldosa e feroz. Ela te aprisiona e subjuga o teu cérebro. Ela serve a isso maximamente. O Ícaro de Carvalho, em uma frase muito feliz, há muito tempo que eu vi isso, ele dizia que ele se referia ali aos stories do Instagram, em que ele dizia que aqui será uma eterna quarta série. Tamanho é a deficiência intelectual e de maturidade das pessoas que interagem com o conteúdo dele. E olha que nem de perto nem de longe é dos piores conteúdos. Há piores, muito piores, muito piores. Então a lógica mesmo algorítmica é maldosa. E por que eu digo isso, maldosa e selvagem? Uma vez em uma entrevista não, na verdade num tribunal nos Estados Unidos, o dono da Meta foi questionado do porquê, por exemplo, raparigas, adolescentes, estarem a ser expostas a conteúdos impróprios sem que pesquisassem tal conteúdo. Por uma simples recomendação algorítmica ali, né? Meninas, adolescentes, 37% delas estavam a serem expostas a conteúdos impróprios. Então ele foi questionado em tribunal por isso, porque lá está, por isso que eu digo que é uma lógica algorítmica muito mais maldosa e feroz, selvagem. É a atenção a qualquer custo. Atenção a qualquer custo. Então, em Mateus, na Bíblia, há um dito que pelos frutos eu os conhecereis. Então, o que tu consegues extrair do YouTube quando tu consomes ele? Tu consegues, por exemplo, montar uma palestra, tu consegues montar uma aula completa, tu escreveres um roteiro a partir daquilo que tu consomes no YouTube. Tu consegues passar em uma prova, tu consegues passar em um concurso, tu aprendes um idioma novo, tu aprendes a bater uma laje, tu aprendes habilidades manuais, tu aprendes a pintar uma parede, a levantar um muro. Diferentemente do Instagram, do Facebook e do TikTok, onde, em geral, na média, e são redes sociais de facto feitas para isso. Tu sais mais agitado, tu sais mais hiperestimulado e na esmagadora maioria das vezes, tu sais mais burro e cheio de frases de efeito prontas e com conceitos extremamente rasos, achando-se o rei da cocada. Então, tu percebes exatamente que pelos frutos eu os conhecereis. O que tu extrais daquilo ali? O que depois de tu passares ali 10, 15, 20 minutos, uma hora do teu dia, como é que tu sais dali? O que tu produziste a partir daquilo que tu consumiste? Basta tu perceberes. E é claro que eu não estou a dizer aqui que o YouTube é uma plataforma perfeita e assim por diante, nem de perto nem de longe. Claro que não. Mas, entretanto, apesar de também haver muito lixo aqui dentro, e de facto há, tu só não sais mais inteligente daqui se tu não quiseres. Se tu não quiseres. Se tu te deixares levar ali por inutilidades que não te levam a lado nenhum. Não te levam a lado nenhum. É claro que há coisas também, por outro lado, interessantes em redes sociais, não é? Eu não estou a dizer que são sítios para tu ignorares e para tu deixares de lado. Não. Há, de fato, ali coisas interessantes, apesar de difícil, apesar de que tu tens que garimpar muito, mas muito mesmo, tu tens ali coisas que valem a pena. Difícil, muito difícil, mas há ali qualquer coisa que é interessante. E a conclusão que eu chego nisso tudo é que não é à toa que é uma das redes sociais que eu mais gosto e consumo, como eu disse, 98 ou mais, se calhar, daquilo que eu consumo dentro da internet encontra-se hoje no YouTube.
há uma clara superioridade na forma e na densidade dos conteúdos que são apresentados no YouTube. De longe, mas de longe. Inclusive, o próprio YouTube, para as pessoas que já pararam em alguma dada altura para produzir qualquer coisa que seja aqui para o YouTube ele meio que é a natureza mesma, né, da plataforma. Ele te força a criar esse tipo de conteúdo mais denso, mais bem trabalhado. Tu tens que pensar muito mais. Até porque, se tu fores olhar para o geral, é uma plataforma, a barreira de entrada tende a ser um bocado maior do que as outras. Porque lá está, tu tens que trabalhar mais, tu tens que entregar mais esforço para tu produzires alguma coisa aqui para a plataforma. Tu tens que entregar, é natural. Então, novamente, repito e concluo aqui de que é claro que há aqui inutilidades e coisas que não vão te levar a lado nenhum. Mas tu só entras pior do que. Tu só sais pior do que tu entras aqui no YouTube se tu quiseres.